também colocaremos alguma coisa na mão hoje, tá? Mas hoje é uma aula que eu tenho muita coisa para falar. As próximas aulas aí ficam um pouco mais práticas, tá bom? Eu, para quem me conhece, eu falo um pouco rápido. Então, para o pessoal que é novo na casa, se tiver alguma, eu estiver explicando, ficar alguma dúvida, vocês podem parar e me perguntar, tá bom? O slide ele está passando para vocês aí, tá? Belezinha. Esse sinal que esse camarada lindo, estiloso está fazendo é o sinal do Instituto Guedes Libras. O porquê dessa mãozinha? Exatamente o meu cabelo quadradinho, tchum, ok? E o sinal, a língua de sinais, tudo bem? Então, esse é o sinal do Instituto. Resumindo um pouquinho, porque a maioria aqui já me conhece, comecei a minha base em Libras, eu não sinto orgulho de falar, nunca não vou deixar de falar, foi na igreja, foi na congregação. Então, tudo que eu aprendi de início da Libras foi na igreja. E a partir daí, não imaginava, Deus abriu as portas na minha vida. Então, trabalho profissionalmente? Trabalho, mas não posso esquecer as minhas raízes, né? Então, sou grato a Deus pelo início na parte de Libras, por tudo que ele fez, proporcionou para me chegar até aqui, né? Costumo dizer que nós temos que lembrar as nossas origens. Então, sou grato a Deus e é uma coisa que eu não deixo, né? Sábado, domingo, tô ativo aí nas aulas no GEL, atualizações, interpretações, porque a gente não pode esquecer da nossa base também. Tá? Sou formado pedagogo, pós-docente de ensino superior, pós-educação para surdo, tradução e interpretação, cursos bíblicos, já fiz palestras, atuei em congressos, oficinas. Até o ano passado, que eu não estava nessa cidade, eu atuei na Prefeitura de São Paulo. Aí mudei de cidade e não consegui atribuir aula, então este ano eu estou só focado no Instituto mesmo, tá bom? E faço o serviço voluntário Projeto Bombeiros Mirim, totalizando aí 20 anos de experiência por misericórdia de Deus, tá bom? Só dando um resuminho aí, pra vocês conhecerem um pouco da minha pessoa. Bagaceira no início, muita dificuldade para aprender, quem já está comigo já sabe. Então, por isso que eu sempre penso, né, na hora que eu vou lecionar, nas pessoas que têm dificuldade, como eu posso auxiliar, como eu posso ajudar, porque eu passei um processo bem complicado, né? E se foi possível para mim, é possível para vocês também. Sempre eu costumo trazer uma frase, uma reflexão, e a de hoje é: tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Eu acredito. Acredito que é possível para vocês realizar esse sonho. Agora, precisa vocês também acreditar. Eu vou fazer a minha parte aqui. Aí vocês vão ter que fazer a parte de vocês. Tem pessoas que já faz algum curso aqui na casa com a gente, ou fez, já esteve comigo, ou com as professoras que trabalham comigo, e sabe que a gente, às vezes, né, o pessoal me conhece por aí, um pouco rígido, mas não é. Eu quero ver o resultado de vocês. Costumo dizer que, se vocês chegaram aqui, porque vocês necessitam e querem alguém para poder guiar vocês nas escolhas, certo? Porém, aqui não será lasanha pronta. Ok, que vocês pegam, só colocam no micro-ondas e bora sentar comer, né? Porque se fosse para vocês entrar aqui e ver eu sinalizar, uma vez por mês vocês vêem no culto online, ó, gratuito. Eu sofrendo lá suando, certo? Então a ideia aqui não é que vocês chegam na aula, só eu sinalizo, só eu falo o tempo todo e acabou a aula, bora para casa. Eu vou falar para vocês, o macarrão tá ali, o molho tá ali, o tempero tá ali. Ó o fogão lá, se vire, bora cozinhar. Neilton, mas eu não sei como que fica o macarrão, quanto tempo vai ficar? Eu vou dizer. Eu estou na dúvida se eu coloco sal, se eu coloco isso, coloco aquilo, coloca um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, ou aquilo ali vai dar tal. Então nós vamos fazer, Júnior, então eu vou mostrar para vocês o caminho. Belezinha? Ah, bora lá. Que sempre eu peço na primeira aula para a gente se conhecer um pouco. Alguns aqui eu conheço porque já é da casa,
mas tem uma turminha nova, e é bom para a gente poder se conhecer. Porém, eu não quero ninguém testemunhando. Vocês são livres para vir testemunhar na minha comum. Tá todo mundo convidado. Vem na minha comum aqui, Mogi das Cruzes, conta as obras, o milagrão, vou ficar muito contente. Beleza? Aqui vocês vão fazer o quê? Sinal, que região que você é, cidade ou estado, quanto tempo de intérprete. Irmão, tô no gel. Só isso que eu preciso fazer. Estou aqui anotando, alguns eu conheço e outros eu não conheço, só para eu poder ter uma noção. Ah, Emanuel já conversou comigo lá no WhatsApp antes de fechar a matrícula, que eu pergunto. Eu vou lembrar? Nunca na face da terra. Um monte de turma, eu falei com todos. Todo mundo fala diretamente comigo. Então eu não vou lembrar. Tudo bem? Eu vou começar com os novos na casa. Posso, gente? Quem já é da casa? Vamos, né, dar preferência para o pessoal que está chegando. Então, tá bom. Então, bora lá. Eu vou começar com... Cadê? Eu ia clicar em cima, ela sumiu do mapa. Cadê ela? Aqui. Jéssica. Deixa eu me colocar para ficar junto com você aqui na tela. E o pessoal que está vendo, sabe isso que eu fiz com a Jéssica agora? Sabe o nome que eu dou para isso? Tela da Fama. A turma que está comigo aqui já sabe. É tela da fama. Quando eu coloco na tela da fama assim, ó, é o momento da pessoa Só brilhar. brilhar. Então Então vai. vai ter dias de eu colocar na tela da fama assim, ó. Pra, ó, ai que Deus. lindo. Momento de brilhar, certo? Jéssica, seu sinal, quanto tempo de intérprete, de onde você é? Bom, paz de Deus a todos. Amém. Meu nome é Jéssica, meu sinal é esse. Eu sou da Bahia, cidade de Camaçari. Ah, E vai fazer agora em agosto, dia 28, se eu não me engano, vou completar um ano de intérprete, por misericórdia e graça de Deus. ok. Você nesse um ano você é intérprete ativa. Tem interpretações aí, você está no Sim, rodízio, interpreta, tá? Contato com o sim. surdo. Tá bom. Uhum. Deus abençoe e seja bem-vinda. Amém. Deus abençoe também. Amém. Tem que ter um cuidado aqui, que teve um dia que, em vez de eu remover o destaque, eu removi a pessoa da sala. E quem disse que a pessoa consegue entrar depois que eu removo da sala, só consegue entrar na próxima semana. Pensa na bagaceira. Meu Deus do céu. A Ana Cristina também é nova aqui na casa. Sim. Paz de Deus para todos. É Amém. um prazer estar aqui nesse curso, preparação de Deus, de modo muito especial. E pela misericórdia de Deus, comecei a estudar Libras e o Senhor fez um grande milagre que na minha vida eu pensava que eu nunca ia conseguir ser intérprete. O meu sinal é o A na pintinha que eu tenho aqui na testa, Ana. E pela misericórdia de Deus, dia 31 agora de agosto, vai completar um ano que o Senhor permitiu esse milagre na nossa vida. De que cidade você é? Carapicuíba. Ah, tá aqui perto de mim. Agora que você falou Carapicuíba, lembrei. Tivemos juntos faz pouco tempo. Foi, verdade. Deus abençoe. Amém. Gleide. Áudio fechado. Sou Isso, eu? isso. Ah, tá. Então, meu nome é Cleide, eu sou aqui do estado da Bahia, cidade Camaçari. Dia 28 agora também completo o ano, que por misericórdia de Deus, né? Passei no GEL, sou intérprete ativa, trabalho, eu também estou nas escalas. Estou muito contente, feliz demais, 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 demais. Foi muita insistência, muito A minha tempo bota já atrás mandando mensagem, né? para estar aqui. Muito Deu apelo. certo. Eu estou assim, muito feliz, muito contente. E vamos aí aprender, né? Porque saber, nós não sabemos, mas estamos aqui para aprender. Estou muito contente, muito Tá feliz. certo. Deus abençoe e seja Ah, sim, bem-vindo. meu sinal é esse aqui, ó. É o C de Cleide e o cabelo, que meu cabelo é todo enroladinho. Tá bom. Deus abençoe. Amém.
Essa é nova também. Adriana. Amém. Uhum. Ah, viu? Maravilha. Qual o seu sinal, Adriana? Maravilha. Ontem estava um irmão de Ibiúna, também fez o curso, está fazendo o curso comigo. Isso, ele está em Atos dos Apóstolos. Maravilha. Ah, entendi. Maravilha. Ah, tô. Uhum. Maravilha. Seja bem-vindo. Amém. Maria. Luiz. Paz de Deus com todos. Amém. Maria Luísa, meu sinal é esse. Eu sou da cidade de Carapicuíba, São Paulo. E pela misericórdia de Deus, dia 30 agora de agosto vai completar um ano. Como intérprete atuante na escala. Tudo. Ok, maravilha. Deus abençoe. Amém. Da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, aqui. Nova na casa. Bora, Mari. Lá embaixo. Paz Isso. paz de Deus a todos. Amém. Meu nome é Marisângela. Meu sinal Ok. sou da cidade de Camaçari, na Bahia, estado da Bahia. Pela misericórdia de Deus, vai fazer um ano agora, dia 28 de agosto. Eu sou intérprete ativa. Deus abençoe. Maravilha. Amém. Seja bem-vinda. Obrigada. Ó, três de Camaçari, tinha uma que estava comigo no outro curso, aí ficou sabendo que as três vinham para cá. Queria cancelar lá para vir. Falei, pode parar. Parou. Parou, não vem com esse negócio de influência, não. Você tá não sei quantos anos comigo lá na outra turma, não vem com esse negócio, não vai ficar lá. Foi vocês que queriam influenciar ela a vir para cá. Ai, Senhor. Da casa, da casa, da casa, da casa. Vou ver se a Nayara consegue falar. Não sei se ela consegue falar agora. Consegue falar agora, Nayara? Sua fala, consegue? Consigo. Vai cair um pouquinho cortadinho, mas eu consigo. Tá bom. Então, bora lá, Nayara. Você é da onde? De Carapicuíba. Certo. Meu sinal lembra. Está escuro, né? Deixa eu tentar. Eu tô É chegando em escuro. casa. O meu sinal é assim, ó. Ri bem pouco, né? Graças a Deus. Porque eu tava Parecido com o rindo meu, igual. meio parado. Ri pouquinho, né? Sou de Carapicuíba. Meu tempo de formação, acho que é quase uma criança de 15 anos. Ok. Tenho de intérprete de 15 anos. Aí atuante, atuei um pouquinho, depois eu parei por uns quase 6 anos, e de uns anos para cá que eu fui voltando. Depois que eu assumi a responsabilidade da escala, aí eu fui voltando a atuar, mas eu passei um bom tempo sem atuar. Ok. Tá bom? Deus abençoe. Seja bem-vindo ao Instituto. Amém. Pode deixar, Deus abençoe. Amém. Essa daqui é nova no Instituto também. Bora. Pode falar, Nena. Paz de Deus, Amém. meu nome é Geslane, mas todo mundo pode me chamar de Nina, tá? Até eu esqueço que meu nome é Geslane. Eu tenho 4 anos de oficialização na congregação
e eu moro em Mato Grosso. Esse é o sinal de Mato Grosso e o meu sinal é esse. Ok, maravilha. Deus abençoe, seja bem-vinda. Deus abençoe. Amém. Acho que tem mais um irmão aqui. Aqui, é ele que também é novo aqui no Instituto. Bora lá, meu irmão. E a Vânia cortou. Paz de Deus com todos. Amém. Meu nome é Isaac, meu sinal é assim. Ok. Eu sou de Carapicuíba Uhum. e hoje está fazendo aniversário de oficialização, 2 anos e meio. Olha que maravilha. Deus abençoe e seja bem-vindo. Amém. 2, 3, 4 de Carapicuíba aqui? Glória a Deus. Bom, os que são da casa, eu não vou falar com vocês para apresentar, não, gente, porque eu preciso falar, sabe? Já é 20 horas, porque senão eu vou ficar com vocês aqui até as 22h30. Vocês sabem como que eu sou. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém. Não, os restantes, todo mundo eu já conheço, tudo da casa, e o pessoal que é novo, que chegou aqui na casa, vocês vão conhecer essa galera. São tudo gente fina, viu? Eu Uns não sou falam da casa, demais, não. tem que mandar ficar quietinho. Outros não abrem a boca, tem que cutucar para poder falar. E assim a gente vai andando. Eu não sou da casa e eu só tenho 1 mês de oficializada. Pronto, já começou. Por isso que o nariz dela está crescendo. Mas tá bom. Bora lá. Para iniciar, antes de eu entrar nos slides, eu fiquei pensando aqui antes de começar a aula, o que que eu interpreto, se eu interpreto um hino, se eu não interpreto. Pensei numa possibilidade aqui, tá? Não é 100%, é uma possibilidade assim, ó, para poder abertura de aula, tá bom? Só para vocês verem uma sinalização de um hino, tudo bem? Aí aprecie a mensagem do hino. Não a Libras, entendeu o recado? Entendeu, glória a Deus. Tem aulas que eu inicio com alguma sinalização, né? Algum hino, eu sinalizo de abertura, algum louvor, tá? Tem turmas que falam assim, Moneilton, grava e manda para nós, né? Quando a turma quer, eu gravo. Agora, quando a turma não quer como vocês, eu só sinalizo e fica mesmo, tá como abertura. A gente quer sim a gravação. Sempre tem uma da casa para começar falando, entendeu? Gravação. Grava aí. Grava aí. Gente, é charminho que ele tá fazendo. É charminho. Né? É charminho só para vocês pedirem. Meu Deus do céu, só Deus a causa. Esses dias eu dei aula lá no Instituto, mas hoje eu fiquei em casa. Esse frio aqui foi dar aula de casa. Feliz, tudo bem por aí? Conversando com o pessoal, hoje está mais tranquilo? Tá bom. Ricardo, tranquilo por aí? Tá bom. Márcia, a internet está melhor hoje? Eu também tá tudo tranquilo aqui, tá? Obrigada pela pergunta. Maravilha, Randessa. Que bom que tá tranquilo por aí. A Fabiana Mello, acho que é o primeiro curso comigo, né, Fabiana? Você fez cursos com a Janaína. Comigo você já fez? Comigo? Eu, Neilton? Já? Não lembro, não. Lembro só de aula particular, não foi? Curso, eu não lembro. Não, amigo, foi a de Bíblia. O Bíblia. Ah, verdade! Eu tô confundindo, Fabiana. Lógico, você fez Bíblia 1 e 2. Tu estava junto com a Gente do Cassandra. céu. Verdade, é um ano comigo. Tá certo. Verdade. Ó, tô já piradinho. Bora lá, eu vou interpretar um hino de jovens, já que esse culto é cultos especiais, e aí nós temos aí N temas que nós vamos trabalhar durante esse semestre. Então eu vou aqui fazer um hino bônus aí para vocês, e aí para vocês também repensarem outras possibilidades. Eu costumo dizer que nós não temos uma possibilidade só. Vocês vão ver na aula aqui que a gente fala de possibilidades, de escolha lexicais. Tá bom? Então vocês vão ver uma possibilidade aqui. Depois, se vocês quiserem, tiver alguma dúvida, pode me perguntar também. Tá? Vou fechar os áudios geral, para não dar interferência na hora da minha sinalização. Ah, tá. Eu tenho que averiguar tudo, gente. Tem que ver se eu estou compartilhando som. Eu esqueço, viu? Eu começo a sinalizar que vocês não estão ouvindo nada. É assim, esqueço de compartilhar som. Aí começo, não coloco para gravar.
Quem tá comigo aqui da casa fica me avisando. Neilton, gravar. Ô, tá sem som. A idade. Agora eu vou colocar para gravar. Recording in progress. Ó meninos, nós estamos reunidos ante o bom pastor, ansiosos esperamos seus conselhos de amor. Nós estamos na presença do veraz, fiel e bom pastor, desfrutando suas bênçãos que provém do seu amor. Ó meninos, atendamos a Jesus, divino Salvador, pois é dele que esperamos a virtude e o vigor. Nós estamos na presença do veraz, fiel e bom pastor, desfrutando suas bênçãos que provém do seu amor. Ó meninos, com firmeza nós devemos sempre caminhar. É eterna a riqueza que Jesus nos veio dar. Nós estamos na presença do veraz, fiel e bom pastor, desfrutando suas bênçãos que provém do seu amor. Recording stopped. Pronto, coloquei para salvar. Deixa eu puxar um pouquinho a cadeira para frente. Bora lá. O pessoal, eu falo sempre o pessoal que está chegando, porque os outros aqui tem coisas que os meus alunos já ouviram várias vezes. Vai se tornar de início repetitivo algumas coisas, mas é bom para alguns relembrar, tá? Aqui eu trabalho muito com topicalização. Então, vocês vão perceber que neste hino eu fiz essa topicalização. Eu não segui aí o português, né, sinalizado. Então, eu fiz aí uns ajustes, uma topicalização nas linhas. E já iniciou logo no primeiro verso, porque diz: ó menino, nós estamos. Quando eu vou fazer uma escolha lexical, que eu tenho que dizer logo de resposta, mas estamos aonde? Na presença de quem? Quem que está lá? Essa pessoa tem que ser marcada primeiro. É o que eu fiz aqui. Então, por isso que eu iniciei com o pastor, a qualidade dele, coloquei as crianças, depois eu disse que nós estamos unidos na presença dele, tá? Então, vocês percebam que neste hino aí eu já fiz alguns ajustes. A mesma coisa vai acontecer lá no coro. Quando no coro inicia na primeira linha. Nós estamos na presença. Na presença de quem? A resposta está embaixo. Então, eu faço uma topicalização. Eu inicio com o pastor. Então, eu fiz uma referência, eu disse que esse pastor é bom, fica as qualidades. Bom, fiel, verdadeiro. Aí, depois eu disse, nós estamos na presença dele. E perceba que esse hino eu não tirei o olhar. Nós vamos conversar muito, esse curso aqui. Ele está misto, né? Palavra, hino, circular e assim por diante.
Então, nós vamos conversar muito quando nós tivermos um hino, que esse hino, o olhar é para a igreja, a conversa está aqui, eu não vou sair fora. Veja que mesmo que eu faça isso daqui, eu volto o meu olhar para cá, porque a minha conversa é com a igreja. E tem hinos que eu já vou estar aí conversando com o Senhor. Então, essas diquinhas eu já vou dando para vocês durante as aulas, tudo bem? Mesma coisa, segundo verso, ó meninos, atendamos. Atendamos quem? Está embaixo, então subir a linha. Jesus Salvador, qualidade dele maravilhoso. Depois eu coloquei as crianças e obedecer direcional a ele, aonde ele está. Tudo bem? Aí o terceiro já não precisou fazer isso. Aí eu já mantive, porque a informação ali está tranquila, tá? Então nós vamos conversar bastante sobre tropicalização. Vocês têm alguma pergunta em cima deste hino, do que eu fiz, de alguma escolha, de alguma possibilidade, de algum sinal? Beleza. Lembrando que quem está chegando, vocês fiquem espertos, tá? Porque quando eu explico uma coisa e eu falo, expliquei, pergunto, ninguém tem dúvidas, ninguém, tá tudo sob controle. Para mim, tá conteúdo dado, aula dada. Aí, quando chegar lá na frente, que eu vou explicar daqui a pouco, nós teremos avaliação. Avaliação, Ailton, sim. Daqui a pouco eu conto. Aí, eu vou querer saber o que eu expliquei. E aí, você vai olhar para mim e vai falar assim, hã? Mas foi falado no curso? Sim. Eu saco da minha pastinha que eu tenho aqui, falo no dia tal, na aula 1, mais ou menos às 20h15. Eu estava dizendo isso, isso, isso. Seja bem-vindo. Vou continuar o slide. Assusta não! Ai, Randessa, ontem acho que eu estava mais calma, né, Randessa? Eu não tomei o remedinho para turma Hoje, o que você tem hoje? Ontem você estava light. Meu Deus, Randessa, eu esqueci de tomar meu remédio. Ô, pessoal, Apareceu o slide aí? apareceu. Eu vou dar uma sugestão para os novatos. Vira sócio de uma farmácia para você comprar Rivotril mais barato. Ai, Socorro, Senhor. Era Deus. pra... Assusta não, Jéssica. Ó o tamanho da água com Rivotril. Santo Deus. Não assusta não. Ela está aqui comigo mais 3 anos, foi a primeira aluna minha do Instituto. E tá aí, ó. Foi a primeira. Tá aí. Glória a Deus. Gente, não se preocupa que esse slide eu vou disponibilizar no final da aula, tá? Então, tem informações que tá no slide que não vai precisar vocês copiarem, tá? Agora, se eu falar alguma coisa que não está no slide, se eu citar algum exemplo e assim por diante, eu vou falar para vocês. Eu dou um tempinho e falo, anota, tá? Porque isso aí eu posso cobrar lá na frente. Tudo bem? Então, bora lá. Calendário. Esse é o calendário das nossas aulas, tá? De quarta-feira não teremos nenhum feriado. Sendo assim, nós vamos diretão, todas as quartas-feiras, até o dia 10 de dezembro. Ok? Se acontecer alguma coisinha pelo caminho, aí nós vamos conversando, tá? Eu precisei colocar umas informações aí em vermelho mesmo assim, porque eu estava uma bagaceira, passei muito nervoso no semestre passado. Então, eu tive que colocar algumas informações para ficar mais claro para o pessoal. Ó, tá vendo lá em cima? Total de aulas. 19 encontros aqui comigo, ó, cara a cara, ao vivo. Porém, para pegar certificado, você tem que ter 75% de frequência. Isso é, você pode ter até 5 faltas. Porém, 5 faltas já é muito. Então, se organizam e deixa para faltar quando necessário. Ok? Porque se vocês tiverem mais... Teve pessoas no semestre passado com 10 faltas, gente. De 19 encontros, que é certificado. Não tem condições. Não participou da aula. Tudo bem? Certificado, 50 horas, tá? Questão de secretaria, eu coloco esse horário aqui das 8 às 19, mas o pessoal sabe que
A qualquer hora eu respondo. Eu posso demorar para responder um pouquinho, mas às vezes eu estou respondendo o pessoal aí 11 horas da noite, meia-noite, mas eu respondo. No outro dia vocês veem. O que vocês combinaram comigo lá quando vocês fecharam? Ó, tá faltando um Pix aqui, ó. Fecharam comigo a matrícula, a data que vocês colocaram. Ah, foi dia 10, dia 15, dia 20. Na data, faz aí para mim o pagamento, manda o comprovante. Fez antes, tem problema, Neutro? Não tem problema. Faz, manda o comprovante. Por que eu peço você mandar o comprovante? Porque eu estou passando para vocês aqui 3 contas, 3 Pix, aqui faltou um, ó. Mas é aquele prof. Negro, que você já conhece, ou alguém que fez matrícula que eu passei. É aquele, tá? É mais fácil para mim. Então, vocês mandam, eu já olho ali, já peço para dar baixa. Senão tem que ficar entrando na conta, vendo? Entendeu? Por favor, ajuda o Pro aqui, tá? Então, mandou, beleza. Ah, o dia de eu pagar é dia 20. Teve um imprevisto, meu salário vai atrasar e eu vou receber dia 25. O que eu faço, Neilton? Manda mensagem para mim no particular. Mano, Neilton, perdão, esse mês aqui vai ter um atraso, irmão, de 5 dias. Eu só vou conseguir pagar dia 25. Belezinha. Só para você não receber uma mensagem aí, te lembrando que já passou a data do pagamento. Tudo bem? Aí nós vamos agora aqui, ó. É de suma importância participação em sala de aula com câmeras abertas. Isso implicará diretamente no seu aproveitamento do curso, feedbacks dos professores e nota de participação em sala. Por que também desta fala, Neilton? E por que a gente fica tanto no pé? Não, precisa de câmeras abertas, precisa de câmeras abertas, porque a gente quer a participação de vocês em aula. Tem aluno que entra aqui e é câmeras fechadas todas as aulas, 18 aulas. Não tem como, gente. Aí como que funciona a nota aqui? Vocês têm nota de participação em aula comigo. Uma delas é câmeras abertas, participando, conversando, dialogando sobre, tirando dúvida. A outra nota é a avaliação teórica e prática. Como assim, Neilton, avaliação teórica e prática? Vocês vão ver que durante as aulas eu já vou apresentando para vocês estratégia. Então, dentro de um hino, eu já vou falar assim, igual eu já falei nesse de hoje. Olha, nós fizemos uma topicalização. Por que nós fizemos uma topicalização? Olha, essa informação está implícita. O que é uma informação implícita? Olha, está nesse hino. Olha, está nessa palavra. Então, eu vou trazendo o vocabulário, tá? O conhecimento da teoria, mas na prática. E aí eu cobro na prova. Quando chega na prova, eu vou fazer essas perguntas. Tudo bem? E a prática é exatamente, eu divido em 2 dias, eu aviso antes, 2 turmas, para avaliação. Essa avaliação, ela é particular, você e eu, para poder te dar o feedback. Lá eu vou cobrar a teoria e vou também cobrar algum trecho ensinado da prática. Tudo bem? Eu e tu e eu. Bem tranquilinho. Graças a Deus, ninguém infartou até agora, tá? Não fez a avaliação todos os dias com câmeras fechadas, já sabe a nota que vai ter. Vai implicar lá que você precisa de 7 para pegar o certificado. Por que o Neilton faz isso? Para a galera participar. Para vocês voltar e revisar o conteúdo. Senão vocês entram aqui, aula 1 esquecida. Neilton já passou? Ah, já aprendi. Quando chega lá com a aviso, a avaliação vai ser tal dia, todo mundo corre para ver os meus vídeos, para ver alguma coisa que eu sinalizei, para ver slide, para ver isso, para ver aquilo. Então tem uma retomada, tem uma revisão. Tudo bem? Neilton, estou com problemas no serviço, eu vou começar a ouvir a sua aula, mas só vou conseguir abrir a câmera às 20 horas. Meu particular. Mano, Neilton, hoje eu tive um imprevisto aqui, vou entrar na aula, vou estar ouvindo, mas às 20 horas mais ou menos eu abro a câmera. Tudo bem? Senão eu vou colocando só, ticando aqui, questão de não participação. Oh, que professorzinho chato, meu Deus, mas o importante, gente, é o resultado final. A não realização das atividades propostas e atividades avaliativas, como eu já falei, implica igualmente na não entrega de certificado. Dúvidas e pergunta aqui? Não. Beleza? Se tiver dúvida, por favor. A ementa. Para quem está aqui, sempre eu gosto de repetir, né, as estratégias, porém que agora essas estratégias que nós vamos ver agora dentro dos cultos especiais. Então, aí já muda algumas coisas para quem já fez curso comigo. Mas nós vamos dar uma passadinha aqui, que é tradução, interpretação, anáfora, dente, espacialidade, vai estar tudo aí dentro da prática, tá? Decisão linguística e cultural, semiótica, omissão, expansão, modulação, remontagem de períodos históricos, prosódia, uso de estratégias visuais, exercício de fixação dentro do nosso contexto cultos especiais.
Bora lá, começando o conteúdo. Cultos especiais. O que que nós vamos ver aí dentro dos cultos especiais? Santa Ceia, e já é o primeiro item que eu já vou começar hoje. Então, hoje eu já vou começar com o conteúdo de Santa Ceia, tá? Nós já vamos conversar sobre Santa Ceia. E aí, eu não vou ficar pulando, tipo, hoje eu faço Santa Ceia, amanhã eu faço, a próxima aula eu faço batismo, a outra aula eu faço Canção da Mocidade. Eu pensei em a gente dar uma andada algumas aulas de Santa Ceia, depois eu mudo o tema. Mas eu vou avisando vocês aí, vamos conversando, tá bom? Conforme a gente for andando. Tudo bem? Fala, Randessa. Desculpa interromper. Imagina. A Lília, que está matriculada nesse curso, ela não está no grupo e ela vai pedir para entrar aí, que eu mandei o link para ela. Lília. Vixe, esqueci dela no grupo. Você esqueceu de mim. Ela aí, ó. Bagaceira, Lili. Ainda bem que você já é da casa, já conhece que o professor é doido. Deixa eu te colocar no grupo Você quer agora. muita coisa. Ai, Lília, meu Deus do céu, Só muita coisa. só Esqueci. perdoa se ele te mandar um brinde, Lília. Ai, gente do céu. Vai ser Ainda ótimo bem quem que ela sabe já- do bagaceira. Ai, perdão. Não tem problema não, Deus abençoe. Obrigada, Randês. Por nada, irmã. Tamo junto. Até agora, Lilian, eu só fiz a apresentação do pessoal novo que chegou e falei das partes administrativas que você ouviu tudo no Atos dos Apóstolos. Chegou na hora certa, vou começar agora a falar do assunto dessa aula. Ah, interpretei um hino de Reunião de Jovem, mas está gravadinho que você pode assistir depois. Perdão. Bora lá, gente. Viu, gente? Vai acostumando, viu? Mas dá tudo certo. Cultos especiais, como eu estava falando. Então, É que ela não pagou o mês, por isso que você esqueceu dela. Santa Ceia, batismo, reunião da mocidade, funeral, culto de jovem, busca de dons. E aí, conforme a gente for andando, se precisar, se falar alguma coisa, a gente vai conversando, tá? Lembrando que o funeral é o que menos eu vou falar. Porque ele, qual é o foco dele ali? O hino, certo? Porque o restante pode ser qualquer palavra. Então, nós vamos trabalhar o sentimento dentro desse tema funeral nos hinos. Então, a aula que eu for dar de funeral. Então, talvez o funeral nós tenhamos aí uma aula somente desse tema. Tá bom? Eu acho que nós temos muita coisa na Santa Ceia, nós temos muita coisa no batismo, no Reunião da Mocidade. Então, eu vou focar mais naqueles temas. Tudo bem? Tranquilo para vocês? Vai começar com Santa Ceia, porque a minha é dia 7/9. Vou começar com Santa Ceia. Tá bom? Obrigada. Hoje o tema já é Santa Ceia. Oh, glória a Deus. Olha lá. Aqui já é conteúdo. Eu já cobro em aula. Tudo bem? Eu vou ler no conteúdo, nós vamos conversar, eu vou explicar. E aí, se tiver alguma coisa fora do slide, alguma dica que eu der, alguma coisa, se vocês estiverem com dúvida, vocês perguntam e nós vamos conversar. Tudo bem? Isso aqui eu posto no grupo. A transição da Páscoa judaica para a Santa Ceia cristã está diretamente ligada à última refeição de Jesus com seus discípulos, conhecida como a última Santa Ceia. Então, nesse slide, nós vamos falar exatamente do momento em que deixou de ser Páscoa e passou a ser Santa Ceia, instituído Santa Ceia, certo? E aí, nós temos aqui, instituída a Páscoa judaica, foi instituída a Santa Ceia, está dizendo aonde isso? Êxodo 12, nós vamos fazer uma leitura daqui a pouco. A Páscoa era uma celebração da libertação do povo de Israel do Egito. Os judeus sacrificavam um cordeiro e comiam-no com pães sem fermento e ervas amargas, relembrando a noite em que o anjo da morte passou sobre as casas dos israelitas. Ok. Dentro desse tema aqui, qual que é o sinal de Páscoa, meu povo? Que nós temos lá no site. 2 fez, 3 fez, tem gente que não sabe, está pensando, pedindo para Jesus revelar. Entendi. Tá bom. Vou mostrar para vocês aqui, porque vai que lá na hora da Santa Ceia, Deus não te revela o sinal e aí dá uma bagaceirinha, né? Ó, consegue me ver? Quem está no celular, eu tô
tiver celular, vocês passam, me encontra aí, mas eu tô destacado também, tá? Ó, é como se estivesse passando sangue lá em cima, na porta, né? Imagina uma porta aqui como fosse assim. Tá bom? Páscoa. Então, não é essa Páscoa aqui, Neilton? Não é essa Páscoa aqui não, tá, gente? Beleza. Aí nós vamos agora, eu vou dar uma lida aqui, se alguém tiver com a Bíblia aí, pode pegar para me acompanhar, exatamente esse Êxodo 12, que está dizendo aí, para a gente poder entender um pouquinho aqui, a história. Deixa eu ver da onde. Tá, olha lá, só para vocês entenderem o início, tá? Da questão que está dizendo aí. A instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro do mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme ao número de almas, conforme ao comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, a qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E os guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel os sacrificará à tarde. Tomarão do sangue, poloão em ambas as obreiras, e na verga da porta, na casa em que o comerem. Eis aí o porquê do sinal que nós fizemos agora. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmo. Esses pães asmo, se o irmão estivesse na Santa Ceia, estivesse falando dos pães asmos, é naquele jeito do pão que a gente faz do nosso pão da Santa Ceia de hoje? Não, certo? Então é aquele pãozinho que ele é fininho, ok? Então nós temos que usar um classificador fininho. Às vezes a gente faz o quê? A gente faz esse sinal de pão, às vezes eu faço que fica mais legal. Pão e... Belezinha? Tá. Se alguém tiver ideia de outro classificador, fica à vontade, só falar e a gente compartilha. Cadê? Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com pés e com a fresura. Acho que até aqui que eu queria ler para vocês entenderem. Se vocês continuarem lendo depois, fica à vontade, vai explicar exatamente aí sobre a morte dos primogênitos e a casa que tivesse com o sangue, né, espergido lá sobre a porta, ali não teria a morte, estaria a proteção. Tudo bem? Então, perguntas aqui? Posso andar? Eu trouxe aí só uma base, que às vezes tem pessoas que, né, não conhecem, vão saber essas citações aí, assim por diante. Já teve Santa Ceia? Neilton, a Santa Ceia, as palavras, costuma ser lá nos evangelhos, a maioria, tem uma parte em Coríntios, que eu vou citar também, né, que fala sobre a Santa Ceia, nós vamos conversar aí das palavras que caem mais, mas eu já peguei Santa Ceia, um exemplo, com esse Êxodo 12. O irmão começou lá atrás, contou toda a história da Páscoa para chegar na Santa Ceia. Explicou tudo bonitinho, por que a ovelha tinha que ser exatamente como está ali, né? Até 1 ano de vida, papapá, sem mácula, e veio explicando tudo, até chegar na Santa Ceia. E eu já peguei Santa Ceia, que o irmão leu Salmos 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alonga dos bravios? E ele entrou nisso daí, em uma questão tão bonita que eu não imaginava numa Santa Ceia, trouxe para dentro do contexto de uma Santa Ceia, que eu fiquei bobo. E sofri para interpretar, tá? Então, hoje tem toda a questão, né, de ser uma palavra dentro do contexto, mas pode acontecer. E esse êxodo está dentro do contexto que está falando da Páscoa. Tudo bem? E às vezes eles vão lá atrás para poder chegar até o nosso momento. Resumo da transição da Páscoa para a Santa Ceia, certo? Então, nós temos aqui, na Páscoa judaica, nós temos aqui qual que era o elemento? Libertação. Da onde? Do Egito. Ok? E a Santa Ceia? Qual que é o elemento aqui dessa Santa Ceia, dessa libertação? Exatamente a parte espiritual.
né? Todos nós já vimos uma descendência de pecado, essa escravidão espiritual, né? E que nós fomos perdoados, e aí é uma questão de lembrança mesmo, de tudo que o Senhor Jesus sofreu para que nós chegássemos à libertação dessa escravidão. Belezinha. Aí nós temos lá, ligado com... Acho que tem um erro aqui, acho que não é libertação. Não vou lembrar agora qual era a palavra. Não é libertação aqui, não, outra palavra. Eu vou verificar depois o slide certinho. Que é o que aqui? Eu acho que aqui é o material físico, uma coisa assim, não é libertação ali, depois eu arrumo. Um animal sacrificado na Páscoa, que nós já lemos lá em Êxodo, né? Que seria aí uma ovelha, um cabrito e assim por diante. E que na Santa Ceia nós estamos falando exatamente do Cordeiro de Deus, que é Jesus, que foi entregue por nós, exatamente por isso que ele é chamado Cordeiro de Deus, que é aqui, né, a substituição aqui, o que eles faziam lá na Páscoa. Ele já fez aqui. E nós temos aí o elemento pão, que lá na Páscoa também era sem fermento, esse pequenininho, né? Que hoje na Santa Ceia, o pão que nós comemos também é sem fermento, está aí representando aí o corpo de Cristo. Ok? Significa o corpo de Cristo. Então, aqui a gente estamos trazendo aí só um resumo da transição da Páscoa para a Santa Ceia. Beleza, meu povo? Tá bom. Se disso aqui, a primeira aula é mais pesadinha de informação teórica, mas depois as outras a gente anda mais. Eu prometo que hoje eu não vou até as 22. Santa Ceia. A Santa Ceia. Alguém me chamou? Eu. Pode falar. Você sabe se existe algum regramento para o pão ser sem fermento? Porque aqui na minha comum eu sei que o pão é feito com fermento. Ele Então é feito? existe uma regra? É feito com fermento. Sério? Sim. Sério? Nossa, é uma primeira vez que eu Eu vejo. também pensei que era, mas aí Aqui em quem Cascavel faz também aqui é feito normalmente com é as irmãs da fermento. piedade, né? E elas falam que colocam sim, não sei por quê, eu não lembro mais o motivo. Mas tem alguma coisa, tipo, não, tem que ser sem fermento, é martelo batido, ou existe, ou não. Não, eu nunca ouvi falar que tem assim, uma informação que tem que ser sem um fermento agora, no momento, né? Até porque lá na Páscoa tinha isso mesmo. Pode ver que o pãozinho nem, né? Era até fininho, nem crescia, né? E aí, até agora, sinceramente, Ricardo, e como eu acompanhei, alguns podem não saber, meu pai é cooperador, então sempre quando chegava a Santa Ceia, um dia antes ele ia ver lá a igreja como que estava, eu sempre acompanhei ele, e nós sempre íamos pegar o pão com uma das irmãs que Deus recolheu ela, né, que é da Piedade aqui da região que eu morava em Goianás. E ela sempre contou para nós como ela fazia o pão e explicava tudo, e é sem fermento. O tempo que eu fiquei na Virolanda, sempre sem fermento. Então, a primeira vez que eu ouvi de você, mas uma irmã falou aí também que coloca um fermento. Aqui também é com fermento. Aqui em Cascavel é com fermento. Com fermento também, né? Então, eu acho que não deve ter nada assim que, né, que diga. Só que na minha ex-comum, a irmã fazia sem fermento, tinha todo o processo, ela explicou para nós tudo, né? Mas se tá tendo vários local que tá sem fermento, mas é interessante que agora eu vou querer saber. Vamos mandar essa pergunta para o BRAS, Conselho de Anciães Mais Velho. Não, agora eu vou querer saber. Eu também. Anotado, Ricardo. Eu vou querer saber agora essa informação, porque nunca... Belezinha, Deus abençoe. A Santa Ceia é um ato simbólico e espiritual de comunhão com Cristo, no qual os cristãos lembram o sacrifício de Jesus na cruz, celebram sua ressurreição e renovam sua fé e compromisso com Deus. Aqui, gente, é uma coisa que nós, intérpretes, temos uma responsabilidade, eu digo a responsabilidade, porque agora, né, os intérpretes mais novos agora, na região que tem o PAELES, querendo ou não, né, no PAELES já vão trabalhando alguns assuntos, pelo menos é a ideia. Eu nunca fui um PAELES, então não posso afirmar, mas a ideia é que alguns assuntos, um exemplo, Santa Ceia, seja abordado no PAELES. Eu nunca fui, mas é mais ou menos isso daí. Então, hoje se tornou, vamos dizer assim, entre aspas,
né? Mais fácil de o surdo ter esse conhecimento quando chega na Santa Ceia. Mas os intérpretes mais antigos que está aqui na sala, vai lembrar que os surdos não sabiam nada. Eles batizavam, chegavam na Santa Ceia. Gente, eu sofria, viu? Para explicar tudo para eles no período da Santa Ceia. Mas por que o pão ali? Mas por que o pão grandão? Por que ele está cortando o pão, não corta com a faca? Está cortando com a mão. Nossa, por que ele não pega a faca e corta? Sabe? E aí é detalhes que a gente tinha que explicar tudo durante a Santa Ceia, porque ele ficava indignado vendo as coisas acontecer e perguntando por quê, né? Ah, mas por que eu não posso pegar? Eu quero pegar um pedaço desse pão e levar para comer com manteiguinha em casa. Eu gosto de pão com manteiga, né? E assim por diante, o que vocês pensam assim, tudo, eram perguntas assim cabelosas. Eles não sabiam o porquê. E aí nós tínhamos que explicar. E exatamente até porque desse simbolismo, né? O porquê dessa questão da fé, de renovar a nossa fé, dessa comunhão entre nós, da lembrança da morte do Senhor Jesus. Então a gente tem que trazer toda essa parte histórica, explicar tudo para o surdo durante a Santa Ceia. Hoje, esperamos, né? Que o surdo já tenha esse conhecimento. Mas pode acontecer de vocês chegarem no culto e o surdo não ter. O que eu, Neilton, costumo fazer na Santa Ceia? Eu, Neilton. E depende da Santa Ceia, depende da comunhão. Eu vou dizer muita coisa que eu faço em experiência minha. Poxa vida, tá cantando lá um hino. Ele não tá falando da morte do Senhor Jesus. Já tem ali uma sinalização, né? Às vezes eu jogo até uma pergunta enquanto a rodada tá vindo lá, o surdo. Olha, você sabe por que aconteceu isso aqui que nós cantamos no hino? Ah, eu sei, por causa disso, daquilo. Nossa, glória a Deus, né? Pensa como que o Senhor sofreu por causa de mim, por causa de você. Beleza. Ah, não sei. É o momento de eu já soltar alguma coisa ali. De eu já explicar. Estou interpretando uma palavra. O surdo levantou a sobrancelha? Não entendeu. O assunto é meio polêmico, né? Espergiu sangue. Aí eu vou lá, faço um sinal, dependendo, eu faço a datilologia da palavra para poder fazer assim, impacto, dependendo do surdo, né? Surdo é muito básico, não dá. O que é isso? Já pensou? É isso, quando o sangue, pá, sabe? Então, tem coisas na Santa Ceia que nós precisamos aí fazer uma expansão. O surdo não compreende, o surdo não conhece. Tudo bem? Tá, vou andando. Horas que é? 20h40. Pão representa o corpo de Cristo, que foi entregue por nós. Vinho representa o sangue de Cristo, derramado para o perdão dos pecados. Isso daqui nós vamos repetir várias vezes, tá? Na Santa Ceia. É no hino, é durante a palavra, vai ser dito, né? É na oração, as palavras da oração que o irmão vai fazer, né? Já apresentamos o pão, né? Que é após a oração, e assim por diante. Então, nós vamos ter que fazer essa sinalização, esta informação. Então, nós temos que deixar bem claro essa informação. Depois eu vou colocando na mão aqui, nós vamos conversando. Tá? Se tiverem alguma dúvida, vocês vão anotando. Daqui a pouco eu já dou a fala que eu vou tirar o slide. E aí a gente vai conversando sobre possibilidades, falas que falam na Santa Ceia, assim por diante. Propósito. Memorial. Relembrar o sacrifício de Jesus. Leva a nós, né? A Santa Ceia leva a nós a lembrar de todo o sacrifício do Senhor Jesus. Fortalecer a comunhão entre os membros da igreja. E aqui chega exatamente naquela questão que os irmãos falam assim, precisa estar todos numa íntima comunhão, né? Uma comunhão entre vocês, não pode... E aí tem toda aquela explicação, se você discutir com alguém, se você vai até a pessoa, pede perdão, não precisa levantar aqui na frente para pedir perdão. Tudo isso nós temos que fazer assim, ó. Detalhado. Ok? Olha, se tem alguma coisa... Eu já cheguei para interpretar uma Santa Ceia. O Ricardo também já é das antigas aqui. Eu não sei se tem mais alguém. E a gente sofria para interpretar. Eu já cheguei a interpretar mais de 10 Santas Ceias no ano. Então, eu rodava São Paulo. Carapicuíba era um local que eu ia todo ano. Eu estava em Carapicuíba. Todo ano. Enquanto o Alcar ficou lá, os primeiros anos tudo era eu e o Rodrigo. A gente revezava. E os demais local, a gente, tudo que é lugar especial a gente ia. Então, a gente chega a interpretar mais de 10 Santa Ceia. Uma que ficou marcada foi na região de São Miguel Paulista, que eu cheguei para interpretar, e o ancião me chamou
e falou assim: a hora que o surdo chegar, nós vamos ter que ter uma conversa com ele no quartinho lá no fundo. Gente, meu coração já acelerou. Meu coração já acelerou. E o ancião ainda falou assim: e a esposa não vai ser chamada. Ela vai entrar, vai ficar lá dentro para poder aguardar na Santa Ceia, a conversa é com ele. Pronto. Minhas pernas já falaram: meu Deus do céu. O surdo chegou, eu falei com você, eu queria conversar, fomos pro quartinho. Gente, o assunto era pesado. Pesado. Que quando o ancião começou a falar, eu já me deu um calor. E eu tinha que fazer claramente ali, deixar ele regalar os olhos. O ancião falou que ele não poderia tomar Santa Ceia, porque já teve uma mudança hoje, né? Hoje os irmãos têm um jeito de falar, olha, né? Não vamos proibir você não vamos deixar de servir a Santa Ceia. Se você ajoelhar lá, você será servido. Porém, a responsabilidade é sua, não é nossa. Antigamente não tinha isso. Era na lata. Então o ancião falou para o surdo que ele não ia tomar. Que ele não podia tomar e pronto, por causa disso, daquele pá. O surdo danou a chorar. E aí, meu filho, para mim entrar, esse surdo entrou, sentou lá, e a esposa dele perguntando, que na época só eu interpretando para os dois lados, o que aconteceu? Por que ele tá... Não fica paz, não fica na comunhão para Santa Ceia. Gente, interpretei essa Santa Ceia. Essa surda tomou, ele não tomou. E no final do culto, para nós podermos resolver essa situação. Pensa. Então, tem hora que o negócio ferve, né? Tem hora que a gente tem que conversar, interpretar alguns assuntos pesados. E o surdo, às vezes, não entende e fala: por que eu não posso tomar? Nós, que éramos antigos, pegamos muita situação, não sei se o Ricardo pegou, de surdo que já tinha errado, mas ele não tinha interpretação antes. Então, ele não compreendeu. Ah, eu não sabia. Não sabia. A situação dele, o julgamento dele era diferente. E aí, lá vai nós para interpretação. Então, é complicado. Autoexame. Vamos ter que explicar para o surdo exatamente esse momento, né, que nós precisamos, momento de reflexão, arrependimento, renovação espiritual, né? E essa esperança que anuncia aí exatamente a volta de Cristo, né? Que é uma das palavras também que às vezes lê na Santa Ceia, que é essa parte de Coríntios, que hoje nós vamos conversar mais para frente. Até aqui, ok, gente? Eu não gosto de aula assim que eu fico falando muito, não. É mais só Tô quase acabando, tá? É mais só as primeiras aulas mesmo, que a gente tem que trabalhar algumas coisas assim mais teórica. Pode falar, Ricardo. Depois eu volto, tem mais um slide lá. Aqui a única coisa que aconteceu é que um surdo, ele ficou sem congregar alguns meses, e na Santa Ceia ele foi, mas ele não queria tomar de jeito nenhum. E o intérprete estava lá suando para fazer ele tomar, e as rodadas aí, e chegando na última, ele, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Aí o ancião da localidade foi até ele, não sabia Libras, né? Só olhou para ele e falou: no nome do Senhor Jesus, vai tomar Santa Ceia. Aí na hora ele levantou, a hora que ele levantou, Deus tomou a igreja, Deus batizou até uma menina com a promessa. E aí ele explicou que ele não queria tomar porque ele tinha brigado com um amigo dele que não era crente. Esse amigo dele foi embora e ele não tinha como pedir perdão. Então ele não queria tomar Santa Ceia sem pedir perdão com o amigo. Nossa. Olha só que lindo, né? O que Deus fez. E olha a preocupação dele, né? A preocupação dele. Como que eu vou tomar Santa Ceia na situação que eu estou, né? Meu Deus do céu. Lindo mesmo. Beleza. Mais alguém tem alguma coisa que aconteceu na Santa Ceia, quer compartilhar? Algum momento, alguma experiência? Experiência que foi positiva, experiência que foi uma bagaceira, que foi... Neilton, o Isaac vai poder falar melhor. A última Santa Ceia que ele traduziu aqui na região de Carapicuíba, na Coab 5, teve mais ou menos quase 2 horas de palavra. O quê? E uma palavra Quem explicou extrema. isso? Sim, o Isaac. Isaac? Isaac, quase 2 horas de palavras. Mais ou menos isso, porque palavra. O irmão que era aqui da região, que é o irmão Edson Figueiredo, ele é assim, ele vai de Gênesis, Apocalipse, explicando. Ele explicou no meio da Santa Ceia o que era ósculo santo. E foi explicando, e foi entrando, e não parava. Quase deu umas 2 horas brincando de palavra. A Santa Ceia acabou quase 10 horas da noite. Coitado, e é uma Isaac. igreja que...
E é uma igreja que já toma muita gente toma Santa Ceia, é uma das maiores aqui na região, e ela é grande, né? E assim, eu ainda estava de um lado para conseguir revezar com a intérprete, só que como tem um surdo, então não dava para ir para outro lado, que também aqueles ficam segurando um pouquinho de ficar irmã e traduzindo lá para irmão, não gosta muito. Olha, o Isaac sofreu, ele vai poder falar melhor, mas foi terrível, porque é uma palavra muito difícil. Ele falou de toda a Bíblia, ele foi indo, ele foi ligando uma história na outra, ele não parava. Aí ele ficava, posso pregar mais um pouquinho? Que ele fazia assim, eu posso pregar mais um pouquinho? Eu falava, gente do céu, não vai parar nunca mais. Tinha que ter alguém lá que tivesse um probleminha e falar, não, chega, pelo amor de Deus. Mas aconteceu Alguma tudo essa criança, Santa alguém Ceia, pra teve gritar, briga. chega. Teve briga na Santa Ceia, uma mulher entrou para tirar satisfação com a outra. Eu nunca tinha visto na Santa Ceia. Teve briga na Santa Ceia, mas foi do lado das irmãs, né? Aí na hora da palavra todo mundo ficou parado assim, olhando, elas começaram a discutir, aí as irmãs veio, né? Conseguiu tirar dentro da igreja, mas pensa numa Santa Ceia puxada. Agora para e pensa, gente, com o intérprete. Misericórdia. Imagina como que Coitado Isaac... Isaac. Foi 3 capítulos de leitura que o irmão fez. Foram 72 versos, não foi, Isaac? Foi 72 versos. E detalhe, eu conheci o surdo naquele dia. Nunca. Ô, Isaac, você já vai para o céu depois dessa. Vai para o céu, Isaac. Ele vai para o céu, gente. O Isaac vai. Olha, dessa experiência toda que eu tenho na Libras, nunca vi isso, gente, de 2 horas de palavra. E outra coisa, Nayara, não me chama para interpretar Santa Ceia no seu setor. Deus me livre. Vai que esse irmão apareça lá. E se eu falar assim, é o Edson, você fala, não, venho mesmo, porque é isso. Todas as palavras dele é nesse fundamento. E ele é muito culto, e vai indo, e não é aquela palavra assim, né, facinho. Não, ele vai emendando, você fala, gente, de onde tira tanto raciocínio lógico? E não para, ele nem toma um copinho de água e fala, não, vou dar uma respirada, agora veio uma inspiração do céu, não. Ele vai emendando, é surreal. Santo Deus. Que Deus abençoe, meu filho. Deus abençoe que você deve pegar mais Santa Ceia com ele. E aí vocês também, as irmãs. Deus abençoe muito. Bora lá, meu povo. Acho que alguém ia falar. Eu vi um G. Quem é que ia falar? Não, eu nunca interpretei Santa Ceia ainda. Não? Tá, mas não assusta com essa de 2 horas de palavra, não, porque foi a Oh, única. meu Deus. Porque senão você vai assustar a bichinha, não. Costuma ser até mais curta, né? Como tem as rodadas, costuma ser até mais curta as palavras. Bora lá. O que acontece também na Santa Ceia, né? Às vezes a gente é pego exatamente em algumas palavras que nós temos que os irmãos falam na Santa Ceia e que nós precisamos interpretar, né? Uma delas é aquela que diz assim, somente os domésticos da fé podem participar. Né? Não é a maioria dos locais não fala, irmãos, atenção, somente os domésticos da fé podem participar da Santa Ceia. E aí? Qual as possibilidades que eu posso fazer para esses domésticos da fé? Bora lá em possibilidade. Pode falar. Depois a gente coloca várias pessoas, eu não consigo ver aqui a mãozinha de todo mundo. Eu explicaria que somente os batizados, né? Somente os batizados. Isso. Batizado pela congregação, porque ainda tem isso. Na doutrina da congregação. Na doutrina da congregação, porque fala batizado, tem um monte de gente que é batizado fora, né? Mas agora não tem mais isso, né? Agora isso acabou, né? Agora você não precisa batizar mais. É isso que eu ia falar, que tem essa polêmica que hoje em dia pode. Gente, os irmãos liberaram. Então, liberou? Olha só a situação que a gente entra. Olha a situação que a gente entra, né? Porque exatamente antes nós tínhamos todo esse rigor e tem locais que os irmãos ainda falam, né? Mas agora, veja que até no falar, eles falam doméstico da fé e tem um cuidado aí, porque alguns vão lá e prostam lá para tomar essa ceia e ninguém pode falar que não vai tomar, né? Então, uma das possibilidades, como vocês falaram aí, e que várias pessoas dizem, e coloca a congregação, né? Batizados na congregação, beleza. Mas se eu fosse tirar essa questão, não fosse usar, porque agora podem tomar Santa Ceia, o que eu poderia fazer? Mas agora eles explicam, né, que se você for batizado por imersão
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você pode participar. Tem irmãos que daí explica isso daí. Aí ele explicou, olha que beleza. Você tem isso aqui para você fazer, né? Ah, que lindo. Você tem isso aqui para você fazer. Belezinha. Aí você vai seguir mediante a fala do irmão. Glória a Deus. Tem irmão que já está fazendo isso daí. Belezinha. Agora, vamos se dizer, e daí o que acontece? Acontece. Em que o irmão não falou isso daí, o irmão não explicou desse jeito, e aí o intérprete vai lá e sinaliza que tem que ser batizado na congregação. Tem que ser batizado na congregação. E aí tem um surdo lá contigo. E esse surdo não é da congregação, mas ele é batizado. Já aconteceu, Neuro? Já aconteceu. Comigo? Não, com outro intérprete. E aí o surdo falou assim, mas eu vou tomar porque eu sou batizado. E aí, naquele culto começou uma coisa, o intérprete falou assim, você não pode tomar. Você não pode tomar porque eu pergunto, é papel nosso? Não. E aí você direciona para quem? Para o ministério. Quem vai decidir? O ministério. Tá? Então, uma das coisas que já aconteceu de polêmica, se o bicho pega, é exatamente o intérprete querer proibir alguma coisa. Ou o surdo soltar alguma coisa que aconteceu na vida dele. Isso já aconteceu comigo. Está acontecendo a palavra. E conforme Deus vai falando, o surdo não tem com quem falar. É nós. Tá entendendo? O surdo soltou. Ai, eu tô preocupado. Porque aconteceu isso comigo esse mês passado. Eu, mulher tal, não sei o que, começou. Eu falei, vamos conversar com o ministério. Para, ele não queria nem saber mais, já foi dando calor. Porque ele já falou, ele começou a contar tudo e já falar que, então eu não posso. E agora, eu quero tomar. Espera aí que eu vou chamar um irmão do ministério para nós conversar isso com ele. Fui quietinho lá na frente, avisei os irmãos que o surdo queria conversar com um deles. Um dos irmãos do ministério saiu, foi um diácono que saiu comigo, né? Fomos no local, o surdo se pôs lá com ele, conversou, fiz a voz. O irmão aconselhou ele o que seria ideal para fazer e boquinha de siri. Que é uma das coisas que nós tivemos problema também já. Chega, conta para esposa, ou conta para o esposo, ou conta para não sei o quê. Gente, uma coisa que eu aprendi muito com meu pai. Meu pai, cooperador, 40 anos, 2 anos. Ih, falei minha idade. E aí, ele sempre falou que tem coisa que é sigilo. Nem para a esposa, nem para o esposo. Sigilo. Você foi lá, você interpretou aquele assunto, pegou fogo. Você não tem que contar para o seu irmão, para aquele, para aquele, para aquele. Você ali estava exatamente fazendo o quê? A comunicação. Acontecer entre o irmão e o surdo. Acabou. Segredo total. Porque senão, meu camarada, você está perdido. Beleza. Igual nós estávamos falando. Tem um motivo de fazer, dá para fazer expansão? Ok. Outra possibilidade que dá para nós fazer. Essa aí, dependendo da fala do irmão, da congregação, que já não é muito usada. E você poderia dizer também, olha, de acordo com os costumes aqui da congregação, alguns intérpretes ainda usam o sinal de costume, né? Olha, se você, né, a pessoa batizada já, né, participa aqui conosco, né? Os costumes daqui da congregação você já está habituado. Papapá, deixa Deus te usar, filho, vai embora. Dependendo se o negócio esquentar, aí já não é contigo. Tá? Porque você não pode dar um tiro no pé. O irmão não falou e você, pum, solta um negócio ali que pode ferver. Beleza. Idade. O irmão vai falar da idade adequada, certo? Aí é aquela questão do batismo lá, que é a mesma informação que está lá no tópico 9. Fala, Ricardo, levanta a mão. Dá para fazer CCB, tradição? Dá. Costume e tradição, dá. Tanto um como o outro, tá? Sinal de costume, todo mundo sabe? Vamos lá. Quando vocês não souberem o sinal, vocês perguntam. Não vai passando, anota, depois não sabe o sinal, tá? Tenho 2 sinais para costume. Esse aqui que parece branco, costume, e tenho esse aqui, costume, 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 costume. Tradição. 2 mãos em L, eu tô colocando no meu ombro direito, eu, Neilton. Ó,
e ele vem e atravessa o corpo. Tradição. Tá bom? Ó, pessoa batizada já. E CCB, tradição, ele Santa Ceia, pode livre. Pessoa batizada já, né? E os costumes da CCB, conhece já, pratica, entendeu? Então, ó, Santa Ceia, livre, ok? São possibilidades para você colocar na mão aí. Tudo bem? Dúvidas, pergunta, ok? Os 3 sinais que eu falei agora? Tá. O da idade está mais tranquilo, que é aquela questão de, mesmo batizado, a Santa Ceia é só acima de 12 anos. Ok? Então, menor de 12 anos não pode batizar. Tranquilo essa fala? Para colocar na mão? Atenção. Mesmo que a criança, idade 12 para baixo, batizou já, mas Santa Ceia não pode. Só idade 12 para cima, batizado já, livre. Aí você faz a expansãozinha, a escolha é melhor que vocês acharem aí, tá? Tem um momento que o irmão coloca lá a fala e diz assim: olha, irmãos, para nós tomar Santa Ceia, nós precisamos estar em comunhão com a igreja. Gente, eu já vi o pessoal fazendo igreja. Vocês podem achar assim, Neilton tá com palhaçada. Não tô com palhaçada, não. É exatamente, o pessoal vai lá e faz o bendito igreja, sinal de igreja. Quem é essa igreja? Quem é essa igreja? Os irmãos. Entre nós, a igreja, precisamos estar em comunhão. Que comunhão que seria essa? Eu posso colocar união, Neilton? União. Olha, os irmãos, vocês aí, ó, precisam estar, ó, em união, ó, em paz. Dependendo do surdo, eu faço expansão. Tipo, ó, né? Às vezes, ó, irmão, pode. Ó, precisa pedir perdão. Então depende muito do surdo, como que o irmão tá falando e assim por diante. O que que eu digo para vocês? Santa Ceia não é local de nós ficar fazendo omissão. Santa Ceia não é local de nós ficar com um pouquinho sinalzinho, ainda mais dependendo do surdo também interpretando. Lá você faz a expansão, mesmo que esteja um negócio escancarado. É isso, meu camarada. Para não ficar a responsabilidade em você se aconteceu alguma coisa lá entre ele. É para ele compreender exatamente aquela informação. Tudo bem? Perguntas? No. Olha só, outra coisa que o irmão fala bastante também. Não podemos tomar a Santa Ceia indignamente. Certo? Essa fala, essa palavra, indignamente, às vezes, eu já vi intérprete colocando assim, um pecar, o sinal de pecar. E aí, para e pensa comigo, não pode tomar a Santa Ceia indignamente. É só esse pecar aqui? Não é só esse pecar. Por isso que esse indignamente, eu vou ter que fazer uma expansão. O surdo compreender. Eu vou ter que colocar para ele exatamente isso que nós acabamos de falar. Você tem que estar em paz com os irmãos, em paz na sua família. Você não pode ter, né? Posso até usar o pecado. Não pode ter pecado, mas tem que colocar isso mais claro. Ó, seu coração tem que estar, ó, santo, limpo, a sua vida tem que estar correta. Então, são escolhas que você vai precisar colocar ali. Não pode ódio. Entendeu? Você tem que estar com paz profunda. Então, dependendo do surdo, você vai ter que trazer toda essa expansão, esses sinais, para ele compreender. E às vezes é uma palavra que a gente pega, a palavra é tão pesada que você quer colocar o pecado em si, só o sinal pecado. E ele tem que entender que não é só o pecado, mas essa palavra indignamente entra várias coisas aí dentro. Que ele tem que pensar, refletir, que ele tem que estar em paz. Tranquilo? Perguntas? No. Tá.
Deixa eu ver aqui os meus lembretes. Pode acontecer de algum surdo, já aconteceu na sua experiência, de algum surdo contar a vida financeira dele para você e te perguntar se pode ou não participar? Comigo, não. Porém, é igual eu falei, né? Eles não têm com quem falar, eles vão soltar tudo para nós. Vão E querer falar aí, para nós e perguntar se se... algum dia isso acontecer, como é que faz? O que que responde? A vida dele não está certinha, ele está devendo Deus e todo mundo. E aí? Que Bora responde? lá. Beleza, bora lá. Não estou Ok, a falando vida que não não tá tô falando que está certinha. E é acontecendo isso aqui, complicado não, nós... viu? Hã? Não estou falando que não está acontecendo isso aqui, não, viu? É só uma Não, entendi. Uma interferência. pergunta, uma dúvida. É, uma Tranquilo. dúvida. É o momento. Mas está É... tudo em paz. É igual eu falei, tem coisas que nós temos que ter cuidado no que nós vamos responder. Porque ele vai dizer, olha, Neilton falou que eu podia isso, que eu não podia aquilo, e assim por diante. Então, nós vamos ter que ter uma cautela na nossa resposta. A nossa resposta é, eu, Neilton, faria o quê? Olha, ainda mais se foi um momento da palavra, a palavra falou alguma coisa, eu pego um gancho da palavra, né? Porque também não é tudo que nós vamos levar lá para o irmão, mas nós temos que pegar, dentro do contexto do culto que está acontecendo, alguma coisa que nos apoie. O que a palavra disse agora? Que cada um de nós precisamos nos analisar. Se nada nos acusa, se nós estamos em paz, é uma coisa que você está no momento acontecendo ali, mas que você queria, tá devendo? Uma coisa que você queria isso para sua vida? Não. Se você se sente em paz, não é eu que vou dizer, é você. A palavra diz que você agora é entre você e Deus. Por isso que temos esse momento de você refletir, de você pensar. Se entre você e Deus você sentir paz, nada te acusa, sempre com essa cautela, entendeu? Porque eles vão jogar para nós. E tem coisa que não dá para nós ficar tudo levando para o ministério. Então nós pegamos um gancho dentro da palavra, um gancho que aconteceu ali, explica para ele e deixa ele pensar ali na sua consciência. Entendi. Ok? Aí o que pode acontecer é de ele naquele momento não querer tomar, como o Ricardo falou, né? E aí lá Deus tomou criou aquele caminho. E muitas das vezes o ancião que está ali, os irmãos de ministério, sabe que é um surdo. Se chegar na última rodada e o surdo não levantar, eles vão perguntar, ele não vai? É intérprete, alguma coisa? Aí, dependendo, você pode falar, você quer se abrir com ele? Você quer? Aí você porque ele não... Isso, você fala, você quer conversar com ele? Ele está perguntando se você não vai tomar essa ceia. Ó que belezinha, não é eu mais, é o irmão. E é certeza que a igreja que tem surdo, eles vão perguntar. Ele não vai vir? Aí é o momento de você falar para o surdo, ele está te perguntando. E aí ele se fica à vontade. Tá bom? Mas nunca a gente toma essa decisão, porque pode ser um tiro no pé para nós. Ok. Mais alguma pergunta? Não. Beleza. Uma das coisas que também vocês vão ter que ter uma atenção e tem que explicar para o surdo são detalhes. Isso vai ser em vários cultos. No culto da Santa Ceia, organização das filas, por onde entra, por onde sai, a hora que ele vai ajoelhar, que ele tem que ficar com os olhos abertos, que o irmão vai vir servir o pão, que ele tem que pegar o pão e ele tem que mastigar. Então, tem que explicar tudo isso para ele, né? No momento que você for lá, que você for tomar a Santa Ceia, você vai ajoelhar, certo? Todo mundo lá. Olho fechar, não. Você fica olhando, porque o irmão vai servir pão. Você vai pegar o pão, precisa mastigar. Depois você vai pegar o vinho e beber. Agora nós temos o local até para jogar. Tem que explicar para ele. Na hora que você levantar, que você for sair, vai ter lá, copinho, pum. Ou vai estar lá uma caixa, copinho, pá. O bichinho fica perdido, ele sai de lá, ele não sabe o que tem que fazer. Volta com o copo lá pro banco, né? Sai ainda tomando vinho. Então, tem que explicar. Outra coisa, não tem esse negócio de largar o surdo e ir sozinho sem perguntar o que ele quer. Você está ali naquele momento, é um culto importantíssimo para a vida dele. Por isso que eu, Neilton,
Nunca aceitei interpretar a minha Santa Ceia. Eu posso ser chato, gente. Nunca aceitei. A minha Santa Ceia, não. A minha Santa Ceia é um momento meu com Deus. Eu não vou interpretar a minha Santa Ceia. Na época que tinha pouco intérprete, já cheguei, já falei, não, eu não vou, irmão, porque eu não tenho condição. Eu pago. Eu pago teu combustível. Em nome de Jesus Cristo, vem na minha Santa Ceia. Você vem porque eu não interpreto a minha. Porque, gente, eu quero sentar. Não adianta vocês falar para mim, ok, que a gente separa as coisas, a gente tenta separar. Mas eu, Neilton, não consigo. Nessa questão, um momento. É o momento meu com Deus. Até nos cultos, vocês veem, já viram. Tem hora, gente, que Deus tocou em mim. Não tem como eu falar assim, Senhor, espera aí, Senhor. Afasta de mim um pouquinho, porque agora eu estou interpretando, Senhor. Não me visita. Eu só não vou sapatear e dar uns tapão ali, porque não dá, né? Vai ficar meio complicado. Mas, meu camarada, o Senhor me tocou. O Senhor me tocou. Agora você pensa, a minha Santa Ceia, um ano de luta, um ano de prova. Eu cheguei ali, é um ano de vitória para mim. E é pro surdo também, mas é o meu momento. Então, se vocês têm a oportunidade, se pode chamar outra pessoa, não interpreta a sua Santa Ceia. Porque ali você está para servir o surdo naquele momento. E aí é uma das coisas que eu pergunto. Na hora que você for tomar a Santa Ceia, você quer que eu te acompanhe? Ah, não precisa. Então tá bom, então você fica atento que a hora que aquela pessoa que está do seu lado levantar, você levanta junto. Mas se você quiser que eu vou com você e fico lá próximo na frente, sem problema nenhum. O que já aconteceu comigo e com outros intérpretes? O surdo vai tomar a Santa Ceia. Na hora que está todo mundo ali que se ajoelhou, que o irmão vai começar a servir, Deus toma o irmão pregando lá na frente. Uma coisa tão linda. Deus começa a visitar a igreja, tá o surdo lá assim. Você entender? Nada. Nada, nada, nada. E o irmão pregando uma coisa linda. E eu lá sentado no banco. Tá correto? Então você pode ver, dependendo do seu atender, que você já sabe que ele fala alguma coisa ali durante as rodadas, acompanha. Fica ali próximo da frente. Precisou, o irmão começou a falar, você já se posiciona na direção dele aqui, ó. Tchu, 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 tchu. Ele não pode perder a paz e a Santa Ceia dele. Ele vai perder a paz na hora da Santa Ceia, porque não está entendendo o que está sendo falado. Certo? Então, são pontos que nós precisamos pensar. Se fosse nós, o surdo, na Santa Ceia, o que nós queríamos para a nossa pessoa? Tá? Então, vocês pensem nisso e sempre deixa muito claro para o surdo tudo que vai acontecer. Até aqui, tranquilo? Tá. Sobre a questão, o pão é o corpo do Senhor Jesus, o sangue, tranquilo essa fala? Tá. E eu, Neilton, nessa questão do pão, eu costumo fazer o sinal de pão, faço isso daqui, dependendo a gente corta aqui, costumo cortar aqui, certo? Tirar como fosse representando o que o irmão está fazendo lá. Tudo bem? Outra coisa que é bom explicar para os surdos, eu sempre explico. Não tem um momento em que nós vamos ajoelhar e orar, a posição que fica os irmãos e o que está acontecendo naquele momento da oração. Que a partir dali, aquele pão simboliza o corpo e o vinho, beleza. Quando nós levanta, não tem aquele hino que ele canta, nós cantamos de pé, certo? E é um momento importantíssimo. Quando chega no momento que vai partir o pão, nós estamos cantando e no mesmo momento o irmão está executando. Não é isso? Eu aviso o surdo. Olha, esse hino agora nós vamos cantar em pé, porque é um momento de muito respeito, é um momento que você vai ver que no verso tal, vai ser o momento que nós vamos cantar que quando o pão partir, você pode até olhar para a minha mão e olhar para a mesa. Na mesma hora o irmão vai estar partindo. Então eu vou estar aqui sinalizando, eu vou fazer o pão, pá, olha lá para você ver. Lá na mesa, na hora, o irmão de ministério vai pegar o pão, ó. Na hora. Na hora que nós estiver cantando também aqui, né? Do cálice, lá na hora, ele também vai estar fazendo. Nós estamos utilizando ainda esse cálice
Ainda o sinal de Santa Ceia não mudou, continua esse e esse. Pode ver até no site, tá? Agora, quando o irmão vai explicar alguma coisa do copinho assim por diante, a gente explica, né? Tem estudo que já me questionou depois das novas Santa Ceia exatamente esse sinal. Mas Neilton, agora nós, ó, copinho, vinho. Aí eu explico para ele, ó, presta atenção. Olha lá na mesa. Perceba, tem o cálice, o vinho tá na garrafa, e ele vai ser colocado aqui, no cálice. Por quê? Na hora da oração, foi apresentado o cálice. Não foi o copinho. O cálice foi apresentado e abençoado aqui. Todo o ovinho que entra aqui, esse aqui está abençoado, esse daqui significa o sangue de Jesus Cristo. Por esse motivo, daqui do cálice é colocado nos copinhos. Entenderam? Porque tem estudo que questiona. Aí você dá essa explicação. Se você quiser mais detalhe, depois bota para o ministério. Porque tem coisa que esquenta aí, que aí você bota. No final, bora lá. O irmão que explique. Ainda mais agora que o negócio tá fervendo, gente, né? As polêmicas por aí, e os surdos não estão mais bobinhos, não. Eles estão acompanhando as polêmicas, tem muita influência, tem muito intérprete que estava no nosso meio, que saiu, estão tentando arrastar eles, então já influencia de uma forma e outra. Então eles estão com muita pergunta. Muita pergunta, tá? Então tem coisa que a gente explica ali, tem coisa que a gente leva para o ministério. Mais alguma coisa da Santa Ceia que eu esqueci que vocês querem me perguntar? Algum ponto que vocês lembram? Que é tanta coisa, eu fui listando algumas coisas que era bom eu falar nessa primeira aula, que depois a gente vai trabalhar mais palavras aí. Aquela parte do antes de iniciar, né? Eu acho que é depois da palavra até, se alguém fez alguma coisa, vai lá na frente, pede perdão para a igreja. Se ele for em outra igreja, se ele entrar, se ele participar de outra... conciliar com a Irmandade. Isso. Mas aí o que acontece? É nesse momento que você tem que deixar bem claro. Sabe por quê? Porque já teve surdo também, que quis levantar também na Santa Ceia, falou para mim que ele ia lá pedir perdão. Aí eu tive que parar ele. Porque eu não ia passar vexame lá na frente fazendo voz, né? Não sou besta. Opa! É eu lá em pé fazendo a voz. Ops! Calma. Vamos conversar nessa escrevendo. Deixa eu te explicar a coisinha, querido. Né? Porque ele acha que é qualquer coisa. Ah, eu briguei com a minha mãe. Eu briguei com o meu irmão ali. Eu vou levantar para pedir perdão. Então é um momento que o irmão vai explicar lá, né? Irmãos, agora, né? É uma liberdade. Se a pessoa precisar vir aqui, né, para se reconciliar, para pedir perdão, as coisas de vocês, né, está livre agora e até a última rodada, ou, ó, o decorrer, né? Então aqui, ó, nesse culto aqui de Santa Ceia, durante todo o decorrer, tá livre. A qualquer momento vocês podem vir aqui. A gente faz essa sinalização, que o irmão fala muito sucinto. Ele fala isso. Tem irmão que não esclarece, não dá detalhe. Aí, para o surdo, eu vou explicar. Detalhe, você vai ter que explicar tudo. Mesmo que o irmão já encerrou. Estamos nessa liberdade, Deus seja louvado. Missão minha. Ele está lá esperando. Explique que não é qualquer coisa que ele vai levantar e vai testemunhar. Que comigo queria levantar, ele tinha brigado com a irmã dele. Falei, não. A sua irmã mora onde? Se você está muito incomodado, sua irmã mora aqui, até a Santa Ceia aqui vai mais ou menos até 9h30. Tu pode sair... ir lá pedir perdão para sua irmã, ou você sai, pega o celular e liga para ela. Se ela saber Libras nada, esse aí mesmo, ele saiu. Eu falei, então vou ligar, irmã. Ok, ela sabe Libras? Sabe, não sabe? Eu vou junto. Videozinho chamada com a irmã, falei que ele queria conversar com ela, interpretei. Oi, tá perdoado, papapá, tomou sua Santa Ceia em paz, voltou chorando, feliz, tomou a Santa Ceia dele.
Ele queria levantar e pedir perdão lá na frente. E eu que não ia passar esse vexame. Certo? Expliquei. Não, vamos lá, a gente liga lá fora mesmo. Entendeu? Eu tô sem crédito, usa o meu. Dá um número aí. Usa o meu. A gente faz a chamada agora, já. Tá? Então, são coisas que vai acontecer, que vocês vão ter que ir ali, ó, intervir. Tá? O que não é da sua responsabilidade, ministério. Agora, você fez uma interpretação clara, ele entendeu que uma situação dessa precisava levar. Eu mesmo já resolvi por ali mesmo. Tudo bem até aqui? Aí na região de vocês ainda fala aquela parte de não participar de algum evento ou culto de outra denominação, que se fazer isso tem que pedir perdão? Não, quando eles falam assim que se desligou da comunhão. Ah, tá. Aí a gente não fala, Não tudo fala os exatamente por causa detalhes. das polêmicas que teve. Se desligou da comunhão da igreja. Aí é isso que eu falei aqui agora. Aí você fala, né, que parou, não expande frequentou por mais, tantos né? detalhes. Isso, exatamente. Porque se o surdo fez isso, alguma coisa, se levantar alguma coisa, aí a gente passa para o ministério. Pra gente não segurar a bomba. Tá. Tudo bem? Mais alguma coisa? Acho que teve uma. Colocou lá embaixo o hino é próxima aula. O hino tem que detalhar, trabalhar o hino todinho, tá? Então, hinos a partir da próxima aula. Não sei, deixa eu ver. Foi uma coisa que colocaram lá no chat. Deixa eu dar uma olhada. Eu vi que era números. Eu vi que entrou um número. Eu não sei se a pessoa queria uma explicação de algum detalhe do hino lá. Hino 412. Não, é o hino todo assim, em palavras, nós vamos ver durante as próximas aulas. Essa aqui de hoje é mais uma aula introdutória. Tudo bem? Dúvidas e perguntas? Lembra mais alguma coisa? Algum jargão, alguma coisa? Algum Inclusive, sinal que quer me turma, perguntar? não, Oi. inclusive é bom lembrar a turma que se a turma quiser, quem sabe um dia o professor abre um curso só de hino de Santa Ceia e batismo, né? Meu Deus, ela sempre está ali me cutucando. Santa Ceia e batismo, um curso só desses hinos, né? Para estudar todos, Ai, né? Senhor. Bora lá. Eu vou voltar no último slide. Penúltimo, que o último é o agradecimento. Quando nós vamos fazer uma tradução, né? Nós precisamos pensar em alguns pontos. Seja ela da palavra, seja ela do hino, certo? Eu até coloquei esse mesmo slide ontem no pessoal de Atos dos Apóstolos. Nós precisamos ter uma compreensão profunda do texto antes de nós iniciarmos a tradução. Nossa questão aí, né? Eu sei que eu vou interpretar a Santa Ceia. Você tem que ter o mínimo de conhecimento. Mínimo. Você tem que, pelo menos, ler algumas palavras, pesquisar alguns sinais, para você não chegar lá cru. Não é um culto que você vai e você não sabe nada que vai acontecer. A Santa Ceia você sabe. Você sabe qual é os hinos, tem até uma ordem dos hinos lá no final, no índice da Santa Ceia. Os hinos que são, ó, lá no índice da Santa Ceia, ó lá, os hinos que estão com aqueles asterísticos, certo? Eles já são lá, ó, próprios da Santa Ceia. Eles vão ser cantados. E esses primeiros hinos aqui, os irmãos costumam seguir uma ordem. Então, eles vão seguindo essa ordem aqui, ó. Certo? Então, são hinos que você já tem que ir treinando. As igrejas que têm mais rodadas, vai cantar quase a maioria aí. Agora, quando essa linha, fica mais ali nos primeiros hinos. Então, vai do 412, né, até o 411, o máximo 413. É difícil os irmãos pularem, irem lá para o 424, voltam para o 416, né? Eles já têm ali uma ordem. Mas é bom vocês dar uma olhadinha, já é uma coisa pré-estabelecida. A gente já sabe mais ou menos as palavras que vão cair. Então, gente, processo tradutório, dá para a gente estudar. Dá para a gente pesquisar. Ler, reler, identificar ideias principais e secundárias. Eu vou falar muito na hora da interpretação. Tem assunto lá na hora da palavra que aquilo ali é secundário. Se você fazer uma omissão, não vai atrapalhar o contexto. Tá? Então, a gente faz. Levantar vocabulário-chave. Então, nós temos que saber aí os sinais principais que vai ter aquele culto. Observar estruturas linguísticas complexas, ironias, ambiguidade, entre outros. Tudo bem?
Tá, eu vou mostrar o último slide, não significa que eu vou encerrar a aula agora. Tem esse aqui ainda que eu vou ver se dá tempo de eu falar de 4 versinhos. Se não der, a gente caminha para o encerramento. Vamos ver. Eu costumo sempre dizer essa primeira fala aqui, as outras duas, quem fala é a professora Janaína, que está comigo. Eu sempre digo, Deus ajuda quem senta e estuda. Então, se nós fizermos a nossa parte, Ele vai nos ajudar. Se nós não faz também, pelo amor de Deus, né? Quem não sinaliza, não oficializa. Janaína sempre fala. Quem já é oficializado, tem o estudo triplicado. Então, galera, não tem para onde correr. Eu vou tirar o slide. Lá no slide, não lembro se é o 6 ou 7, tinha uma citação que foi feita lá de 1 Coríntios, capítulo 11. Todo mundo abre a Bíblia. Pensaram que eu ia encerrar, né? Eu ainda tenho 8 minutos. Isso para o horário normal de acabar a aula. Não significa que eu vou encerrar a aula em 8 minutos. Mas eu vou tentar, tá bom? Oh, meu Deus do céu, eu tô assustando já quem chegou. Eu tô tentando trabalhar isso, gente. Online já vai fazer 4 anos. E eu sempre tento acabar no horário. Tem dia que eu consigo, tem dia que eu não consigo. Tá? Mas eu me esforço, que eu sei que vocês têm trabalhado, todo mundo cansado. Tá. Nós vamos conversar lá do verso 23, 1 Coríntios. Minha Bíblia estava aberta, eu fechei. Olha lá. Primeira coisa. Pessoal, Qual capítulo, Neilton? Qual que é o capítulo capítulo? 11, 1 Coríntios 11, verso 23. Eu estou começando no 23, tá? Por causa do tempo, eu deixei marcado hoje para nós trabalhar só esses versos aqui, porque eram uma abertura, tá? Mas se for uma Santa Ceia, eu gostaria que depois vocês lessem essa passagem. O irmão iniciaria aí, né? A maioria dos irmãos inicia no verso 17. Tá bom? Que é exatamente o título diz, Dissensões nas ceias de irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Então, os irmãos costumam começar no 17, né? E aí eles leem aí até o 34. Tudo bem? Depois vocês dão uma lidinha. Hoje nós vamos conversar aí do 23 ao 26. Veja que vai falar assim, vou ler primeiro. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. Beleza. Deixa alguém colocar um comentário. É difícil ler comentário, gente. Deixa eu ler enquanto chegou. Olha lá, foi uma das palavras da Santa Ceia da irmã Cassandra. Uma das coisas que o pessoal que fez comigo cartas e epístola, curso de cartas e epístola, eu costumava dizer o quê? Sempre quando vocês tiverem as epístolas, as cartas, veja quem escreveu. Então, é uma informação que eu preciso saber. Tá? Então, aqui nessa daqui, automaticamente, quando fosse ver o 17 aqui, opa, olha só, o 17 se fosse iniciar. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Eu tenho que dizer para o surdo quem é que está dizendo. Não tem como eu começar o negócio sem nada, sem dizer quem é que está dizendo? É Jesus? É o narrador? É quem? Então, é um conhecimento que vocês têm que ter. Neilton, não sei. Volta lá no capítulo 1 e você vai ver lá. Que inicia Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela bondade de Deus. Então, o livro de Coríntios foi Paulo. Então, quando vocês forem iniciar essa passagem bíblica, você tem que pontuar isso. Ó, lá no passado, Paulo, dependendo da passagem bíblica, eu digo, né? Ó, Paulo, ele, escreveu, passa o pergaminho. Dependendo da passagem bíblica, eu digo, lá no passado, Paulo anunciou, e bora. Depende muito da velocidade, o momento que eu estou e assim por diante. Mas é importante vocês darem essa abertura de início.
Se tratando do verso 23 que nós vamos começar, vamos se dizer que o irmão iniciasse do 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus... Então, quem está dizendo? Paulo. Paulo está dizendo, né? Culto online hoje também, o irmão falou de Coríntios, Ed. Então, hoje está na comunhão desse Coríntios, né? Então, veja, que o início eu preciso dizer quem é que está dizendo. Então, se o irmão iniciasse aqui, eu já teria que dizer. Outra coisa que nós vamos pontuar bastante aqui no curso, quem já é da casa já sabe que eu falo bastante, e os demais vão pegando jeito. Eu vou falar muito de vocês usarem as duas mãos. Eu vou falar muito de vocês utilizarem espacialidade, sinais direcional. Essa interpretação muito linear aqui, sinal, 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 nós vamos desconstruir. De início vai ser meio difícil para alguns que estão acostumados com linear, sinalzinho, sinalzinho. E eu vou falar, não. Hoje eu quero mão direita isso, mão esquerda aquilo, papapá. Irmão, eu sou canhoto, beleza. Qual que é a mão dominante sua? A minha esquerda. Aí você quer colocar o Jesus aí? Beleza, só que ele vai avisar. Então você faz o Jesus, coloca o Jesus com a sua esquerda e avisa com a sua direita. Não vai ter como escapar. Você vai ter que usar a sua mão direita. Certo? Por quê? Nós temos vários autores que vão dizer, gente, que a interpretação, né, imagética, quando eu utilizo toda essa estética, trabalho toda essa imagética, tá onde eu consigo atrair mais o surdo para a minha sinalização. Então, por isso, nós vamos trabalhar essa técnica. Tudo bem? E aqui nesse verso, ele já diz, né? Por quê? Ó? Paulo, ele vai dizer que ele recebeu do Senhor, e o que ele recebeu, ele estava os ensinando. Que lá na noite que ele foi traído, tomou um pão. Então, automaticamente aqui, ele recebeu alguma coisa do Senhor. Então, eu tenho que dizer para o surdo, olha, Paulo, lá no passado, Paulo anunciou, que do Senhor, o que foi anunciado para ele, né? Foi anunciado para mim, que foi anunciado para mim, e eu, estou anunciando para vocês. Eu estou ensinando para vocês. Eu vou ter que ter o quê? Sinais direcional. Eu tenho que pensar que ele recebeu alguma coisa do Senhor e que ele está passando essa informação. Ok? Aí, ele vai dizer que na noite que o Senhor foi traído, ele pegou o pão, certo? E aí a continuação é no outro verso. Aí aqui nós temos que pensar em estratégia. O que acontece? Tem pessoas que eu já vi sinalizando e que faz esse traído aqui. Eu pergunto para vocês se combina isso. É esse, não? Por isso que eu não posso ouvir a palavra traído e querer executar o sinal traído que eu conheço. Porque essa traição aqui que o próprio dedinho já me diz, não cabe nesse contexto. Certo? Então, eu tenho que pensar na minha construção, como que eu vou fazer isso daí. Né? Olha, lá no passado, em um período, era noite, quando Jesus estava lá, e uma pessoa, pegou ele. Naquele mesmo período ali, Jesus... Aí eu vou dizer o que ele fez. Né? O pão, ele pegou. A expressão de vocês, o pão, ele pegou. O próximo verso vai me dizer que ele vai agradecer. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Aí você já vai estar com o pão na mão. Aí você vai agradecer. Porque você já falou que foi Jesus. Aí tem os classificadores que vocês podem utilizar, que são livres, certo? Ele partiu, deu graças e partiu o pão. E aí ele vai dizer. Por isso que usa muito a mão. Tem gente que solta. Eu não solto. Porque eu parti aqui, eu dividi, eu tenho agora a base do sinal que eu estava usando para fazer referência. Isso significa o corpo meu. Usa as duas mãos para poder facilitar, certo? De vocês fecharem com o texto. Aí ele vai dizer que foi entregue por vós, certo? E que é para eles continuar fazendo essa Santa Ceia. Ok? Então, automaticamente já disse que aquilo significa o corpo,
né? É o meu corpo, encerrei aqui, que ó, ele vai ser entregue. É uma possibilidade, né? Ele vai ser entregue por causa de vós ou uma marcação por vós. Futuramente, quando eles forem tomar a Santa Ceia, lembra-te de mim. Futuramente, vocês, ó, Santa Ceia, faça para lembrar. Ok? Possibilidade, tá? Aí o 25, tô encerrando. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Certo? O que está dizendo aqui? Precisa dizer também, papapá. Posso colocar o também, Neilton? Pode. Mas você pode também não usar o também, mas contextualizar aquela informação, né? Ó, quando a Santa Ceia, ele acabou de comer o pão ali, que finalizou o pão, ou também é outra possibilidade? É. Quando vocês, o cálice, mas eu gosto sempre de dizer, né, o vinho, mas dependendo do contexto, o senhor já vai saber, né? O cálice vocês tomar, anuncia, né? Essa palavra que tem aqui, eu utilizo esse sinal. Deixa eu ver se alguém, deixa eu pegar a palavra aqui. Novo Testamento do meu sangue, né? Eu utilizo como se fosse um combinado, um pacto, uma coisa que nós temos aqui. Se alguém utilizar outro sinal, por favor, compartilhe que eu já vou aprender com vocês. E eu faço mais no plano alto, né? Ó, um tratado, né? Do sangue derramado meu. Há uma coisa que os novos podem ver. Às vezes eu faço isso daqui, ó, para poder sair. É como se estivesse entrando aqui os cravos e o sangue escorreu, tá? Mas isso aí é idioleto, é o Neilton. É da minha pessoa. É a mesma coisa de fazer isso aqui. É que não tem jeito, eu vou fazer, é automático eu fazer isso aqui. Então é uma característica própria minha. Algumas pessoas que têm muito contato comigo acabam pegando, tá? Mas só é, senão vocês falam assim, é um sinal novo? Não é um sinal novo. Tudo bem? E aí o finalzinho do verso vai dizer assim, fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Ó, durante o decorrer do tempo, vocês, ó, tomam o cálice também, né? Tomam o cálice em memória da minha pessoa. Tudo bem? Tô passando rapidinho aí uma possibilidade, mas depois vocês pensam também. O 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão, 34, passei 4 minutos. Toda vez que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor, não, 10 não. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Veja que aqui você vai repetir, né, para eles. Olha, vocês vão tomar esse cálice, né? E lembra-te do Senhor, né? Anuncie que ele vai voltar nesse sentido. Tá? Nilton, você colocaria anuncia a morte. Dependendo da informação como você coloca, anunciar morte. O surdo não entende esse contexto aqui, não fechou? Anunciar morte. Certo? Então aqui você tem que contextualizar. Ó, vocês, quando estiver na ceia, que estiver tomando o cálice do Senhor, vocês lembrem e anuncia que futuramente ele vai voltar. Que é exatamente aquilo que estava lá no slide, que leva nós a remeter exatamente uma lembrança dele, quem foi ele, o sofrimento dele e a volta dele. Dúvidas e pergunta? Perdão, gente, tentei, viu? Ai, acho que eu dei conta, pelo menos, não dei conta assim 100%, porque eu queria ver isso aqui na mão de vocês. Você vai gravar para nós esses versos, por favor? Eu vou sinalizar para vocês ter como possibilidade, tá bom? Como uma possibilidade, eu vou sinalizar, vou gravar, vou mandar no grupo, vou mandar também os slides, mas eu gostaria que vocês voltassem, relessem esse trecho, olhassem a minha sinalização e pensassem em possibilidades. Eu sempre digo, uma das escolhas que eu apresento aqui não é quadradinho, é uma possibilidade.
Olha, bacana, o Bonilton fez isso aqui. Aqui acho que eu faria esse, mas esse complemento. Tá? O meu surdo aqui, o Bonilton só fez isso daqui, mas ele não ia entender que ele estava voltando. Então eu preciso fazer Jesus voltar. Beleza, você vai adaptar de acordo com a sua realidade que tem. Porque você chegar ali, sentar na cadeira e achar que está brilhando para o ouvinte, para quem está assistindo, não adianta. Você tem que atingir o seu surdo. Então você também tem que pegar a bagagem que você vai aprendendo aqui e pensando como que você vai adaptar para o seu surdo. Certo? Eu coloquei algumas explicações no grupo sobre a questão do pão sem fermento, viu? Eu achei. Maravilha. Deus abençoe. Aqui é assim, gente. Estou dando aula. Hoje foi a mesma coisa. Lá no Atos dos Apóstolos, o pessoal já foi compartilhando algumas coisas que o Fabião falava. E é bom que a gente vai aprendendo junto. Agora eu vou só arrumar o enquadramento aqui para não cortar muito a minha mão. Vou ficar gripado. Quem precisa sair, aguenta aí. Só para poder nós tirarmos a foto juntos, não? Tô com a sala cheia, vou tirar a foto, tá? 3 comigo. Deixa eu lá localizar o áudio aqui. Eu já criei um grupo só eu e eu com o material de vocês do curso. Edna, você tinha colocado lá sobre o hino. Eu respondi, você tinha saído da cadeira. Nós vamos ter durante as aulas, tá? Hoje não dá para poder entrar no assunto de hino, tá bom? É que você tinha falado sobre o hino na hora de partir o pão. É esse Você hino colocou só para 412. lembrar que é aquele número. Entendi. É. Tá bom. Deus abençoe. Olá, Isla vai sinalizar agora, não dá pra você ficar passando aqui não, Flor. É minha pequena, gente. A minha pequena, ela fica comigo. Só quando eu tô no instituto que ela não tá na minha cola. Se eu estiver em casa, ela tá na minha cola. Vou tirar o som. Põe para gravar. Isso, não vou esquecer. Ai. Bora, Neilton, lembrar da palavra. Ontem eu interpretei 2 palavras no Atos dos Apóstolos. Hoje eu já dei 6 aulas particular. A cabeça tá daquele jeito. Você fica com assunto, outro assunto, outro assunto. Recording in progress. Deus seja louvado. Com a ajuda de Deus, vamos ler a palavra qual o Senhor revelou. 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém. Recording stopped. Possibilidade, próxima aula. Vou continuar Santa Ceia, e aí nós vamos conversando, e aí vamos pontuando aí, tá? Eu tinha deixado, dentro do cronograma, para vocês entenderem, 4 aulas para Santa Ceia. Porém, eu comecei a montar
E 4 aulas vai ser tão pouco. E aí eu tenho batismo, se vamos parar e pensar, nós temos agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro 2. Aí se for parar e pensar, dá 4, 8, ó, daria 4 aulas por tema, vamos dizer assim. A Santa Ceia, o funeral ficaria lá, né? Só que a Santa Ceia, 4 aulas, eu tô achando pouco. Mas o que eu vou fazer? Qualquer coisa eu dou 1 mês de Santa Ceia, mudo o tema e vamos andando. Qualquer coisa eu volto no Santa Ceia de novo. Lá no final, acrescenta mais 2 aulas se a gente perceber que tem necessidade. Tudo bem? Pode falar, Ricardo. Fala pro Ricardo, já tira a foto e libera vocês. Você fez lá, na noite em que foi traído, você fez você usou essa estratégia. A minha dúvida será que não seria melhor colocar, a gente usa esse sinal, mas joga um antes para não dar a entender que aconteceu, ele Moda o pegou quê? Joga o quê? Desculpa, perdi. um antes. Usa esse sinal. Você fez isso, né? Aham. Tá cortando sua mão. É que eu tô na outra Ok. tela. Você fez isso, né? Sim. Depois disso, será que não ficaria melhor colocar um antes e aí coloca tudo que aconteceu Pode depois? colocar. Porque a minha Antes preocupação ele pegou o pão e comeu. É uma possibilidade. porque a minha preocupação é dar a entender que, tipo, na noite que ele foi levado, depois que ele foi levado, aconteceu tudo isso aqui. Não, pode colocar o antes. Eu utilizei esse período aqui e depois utilizei isso aqui, quer dizer que foi dentro desse mesmo período. Mas Sim. pode colocar o antes, é uma escolha lexical para poder clarear. Antes, ele pegou o pão e agradeceu. Sim, é uma possibilidade. Pode sim. Mais alguma pergunta dentro desse contexto? Finalzinho é complicadinho, hein? Aquele finalzinho ali da morte. É porque dessa escolha que eu fiz, depois você pode assistir lá, né? Eu fiz a questão da Santa Ceia, que vai aqui, a hora que vocês estiverem tomando a Santa Ceia, lembrar da morte dele e anunciar também o seu futuro. Foi uma questão aí de não trabalhar anunciar a morte, mas sim lembrar dele, tudo que exatamente a morte está dentro, e também anunciar o futuro. Mas pense em outra possibilidade também. A gente pode conversar depois. Porque vai ter textos bíblicos que nós vamos usar durante a aula que vai voltar em alguns pontos desses 4 versos. Vai estar dentro do texto. E aí, se vocês já tiverem pensado em outra possibilidade, nós podemos conversar também. Tá bom? Bom, perdoa porque hoje foi um pouco puxado, tá? Mas na próxima aula vai ser um pouco mais prática. Bora lá, mesmo cansado, bota um sorriso aí, finge que tá tudo sob controle. Bora lá. Olhando para a câmera. Pronto. Carimba que é top. Deus abençoe pela participação. Vocês estarem aqui numa plena quarta-feira. Parabéns para vocês. Até quarta-feira, com a ajuda de Deus. Vou mandar os materiais agora. Tá bom? Só vai converter aqui os vídeos. Demora um pouquinho e eu já caminho tudo lá no grupo.